Will, eu queria repercutir primeiramente com você. A gente mais cedo trouxe a informação que realmente a União Europeia desconectou os principais bancos russos da SWIFT. Inclusive, a gente também viu depois que algumas, além, né, dos órgãos oficiais, algumas empresas também estão desconectando a Rússia, a Mastercard, Visa. A gente viu também que o próprio banco HSBC já anunciou exatamente, né, também o descredenciamento dos russos, dos bancos russos, na verdade, do SWIFT, principalmente as transações do Banco Central da Rússia. A pergunta que eu faço para você, assim, o que né, significa exatamente essa saída do SWIFT, as consequências para os mercados de uma forma em geral e principalmente, né, como que a gente pode entender a reação dos mercados globais em relação a isso? Boa, Paulo, vamos lá. Primeiro, eu acho que essa era uma medida que ela acabou ficando atrasada um pouco, né? Quando o presidente Biden anuncia sanções, muita gente já esperava que o shift acontecesse, né? Uhum. Que a Rússia fosse retirada desse sistema internacional de pagamentos. E o que isso quer dizer, né? Quer dizer que, assim, você dificulta muito as transações de qualquer tipo de mercadoria ou de pagamento internacional. Uma empresa que seja brasileira, americana ou europeia comprar algum produto de uma empresa russa ou do governo russo ou do que quer que seja. Então, basicamente, você tira, né, a Rússia do sistema financeiro internacional. Para ter um parâmetro, essa sanção já foi colocada sobre o Irã. E então, logo isso aconteceu, o Irã é um grande produtor de petróleo, as exportações de petróleo do Irã caíram 30%. Então, basicamente, você retira e, assim, economicamente, isso funciona praticamente como um choque de oferta, né? De uma hora para outra, você deixa de ter capacidade de ofertar determinados produtos. Não é à toa que o petróleo rompe a barreira hoje de $101. Não é à toa que a gente está vendo o preço de commodities para cima. Então, o reflexo dessa retirada, digamos assim, da Rússia desse sistema internacional é um aumento de preços de commodity e de aumento de expectativas inflacionárias, apesar, obviamente, da gente ter uma contração econômica, né? Guerra contrai a economia, não só da Rússia, mas tende a puxar também da Europa. Agora, hoje de manhã, a gente teve uma declaração bem forte do ministro de Finanças da França, dizendo em claro e alto bom som, a União Europeia e de certa forma, o Ocidente, né? O próprio Estados Unidos também entram juntos aí, declararam guerra, assim, à Rússia, mas uma guerra financeira e econômica, né? As palavras do ministro das Finanças francês foi na linha de, olha, realmente fazer a economia russa sangrar. Obviamente que é uma pena porque, assim, a população russa vai acabar pagando essa conta, né? Mas é uma forma de você atingir o Kremlin, né? Uma forma de você atingir o Vladimir Putin, ou de, eventualmente, você começar a questionar a autoridade dele internamente da Rússia. Foi até uma coisa que eu comentei na sexta-feira passada, né? Ou seja, se você começa a ter uma corrida aos bancos na Rússia, bancos russos quebrando, um colapso do sistema financeiro russo, a economia contraindo, a gente sabe que o Putin, ele não era unanimidade dentro da Rússia, né? A questão é que ele controlava com mão de ferro, tanto que muita gente já falou de fraude das eleições e por aí vai. Então ele sempre controlou com muita mão de ferro, mas a partir do momento que eventualmente ele possa perder apoio, né, isso poderia gerar aí um desgaste dele enquanto liderança e quem sabe no limite fazer ele retroceder ou eventualmente tirarem ele de lá do poder. Mas o Putin é um cara durão, né? Então vamos ver como é que... E aí é uma questão, eu acho que é um jogo de tempo, né? O Putin querendo avançar para tomar logo a Ucrânia e a União Europeia, enfim, e os países do Ocidente tentando de fato fazer sangrar a economia russa o quanto mais eles conseguirem. Já existe a informação aí que grandes fundos estão tirando dinheiro de empresas russas, né? Qual que é o impacto disso? O próprio governo russo falou que vai comprar essas participações em empresas russas. Teve uma lista de empresas, né? Uhum. A British Petroleum vendendo a sua participação na Gazprom, a Shell também saindo, especialmente empresas de gás e petróleo que são super emblemáticas e representativas. Bom, você já teve uma perda do poder de compra do rublo que já foi gigantesca, né? Então os russos já ficaram bem mais pobres internacionalmente com simplesmente pela desvalorização da moeda.
Junto a isso, já teve um colapso da bolsa russa, que já perdeu 50% do valor de mercado. Então, toda a poupança do russo que tivesse em ações russas já perdeu o valor, né? E eu estou falando não só do russo que vai lá e compra a sua ação, mas fundos de pensão do próprio país, né? Junto a isso, você congelou ativos seja de bilionários russos, seja de pessoas que têm dinheiro, ou empresas que têm recursos fora da Rússia. Você já congelou esse recurso. Então, você realmente... E aí você falou de sistema de pagamento, que aí gera um certo caos dentro da sociedade, né? Você pega ontem, você tinha filas gigantescas no metrô de Moscou, porque o Google Pay e o Apple Pay pararam de funcionar. Então, agora a guerra econômica ela está totalmente declarada. Se até então ela podia ser velada, não, agora ela está declarada. Aí a Rússia diz que vai estatizar, enfim, ou que vai tomar toda a propriedade de empresas estrangeiras lá, então seria uma grande estatização. Enfim, você tem uma guerra econômica já declarada que quem perde com isso, a meu ver, é a Rússia, né? Porque a exposição das empresas americanas ou até mesmo europeias, ela é pequena, ela é diminuta. Tá? Quem mais sofre ali são os bancos de França e Itália, que têm uma participação, uma relevância maior, né, em termos de ativos russos, mas aí eles vão acabar sendo socorridos, obviamente, pela União Europeia. E a economia da Bielorrússia, que é intrinsecamente ligada à economia russa. Metade do PIB da Bielorrússia está ligada à Rússia. Então, Rússia e Bielorrússia vão vão pelo mesmo ralo, digamos assim, com perdão da expressão, tá? Mas no sentido de vão sofrer economicamente resultado dessas sanções.